Salve, salve, nossa querida e adorada Cabaceiras do Paraguaçu. Meus anjos, eu iniciei a minha aula hoje saudando Cabaceiras do Paraguaçu. Não iniciei saudando vocês como é de costume. Por que será que a prof fez isso? Eu creio que vocês já têm uma resposta. O motivo, dessa saudação diferente é porque a nossa cidade linda e maravilhosa fez aniversário no último dia 13 de junho, domingo. Então, durante essa semana, as nossas aulas vão estar voltadas para o projeto, que a Secretaria de Educação do município de Cabaceiras está desenvolvendo, que tem como tema Cabaceiras do Paraguaçu, nossa força, nossa gente, valorizando a cultura popular cabaceirense. Olha que coisa linda! Cabaceiras do Paraguaçu, 32 anos de história. Nossa força, nossa gente, valorizando a cultura popular cabaceirense. E nossa aula de hoje será de matemática, mas será de uma forma diferente. A nossa aula vai estar falando muito sobre a questão da cultura de Cabaceiras do Paraguaçu. Nós sabemos que a nossa querida e adorada Cabaceira do Paraguaçu, ela é rica nos seus aspectos culturais, com sua gente, com esses alunos maravilhosos, com essas famílias maravilhosas, E além do seu povo, essa gente forte, essa gente receptiva, maravilhosa, afetuosa, que é a população de Cabaceiras do Paraguaçu. Nós temos também a culinária, que é rica. Nós também temos os festejos culturais de Cabaceiras do Paraguaçu. E é pensando nessa realidade é que nossas aulas de matemática vai estar sendo hoje, certo? Discutida. Então, vamos lá. Para falar um pouco sobre Cabaceiras do Paraguaçu, nós vamos fazer uma revisão das 4 operações matemáticas que nós acabamos de estudar recentemente, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, ok? Espero que vocês adorem essa aula, porque a Pro planejou assim com muito amor, com muito carinho, não só porque vocês são especiais, mas porque também estamos vivendo um momento especial. Eu sou apaixonada por Cabaceiras. E vocês? Eu sou Santa Estevense. Moro em Santo Estevão. Mas sou apaixonada por Cabaceiras. Sou encantada pela cultura de Cabaceiras do Paraguaçu. Pelo povo de Cabaceiras. Por vocês, que fazem parte desse povo. Sou apaixonada pela cultura que Cabaceiras também tem. Pela culinária. Por todos os elementos culturais que compõem a nossa linda Cabaceiras. Então, nós sabemos que em Cabaceiras do Paraguaçu faz parte da cultura, do elemento, da economia de Cabaceiras do Paraguaçu, a pescaria. Em várias regiões de Cabaceiras, onde o rio Paraguaçu percorre com suas águas, acontece a pescaria. Pescaria de camarão, pescaria de peixe, não é isso? Então, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a operação adição. Dentro dela, nós vamos estar falando sobre um elemento da cultura de Cabaceiras do Paraguaçu, que é a pescaria. Vamos lá. Os pais de João fizeram uma pescaria no rio Paraguaçu. Eles pescaram 15 tucunarés e 25 tilápias. Quantos peixes eles pescaram ao todo? Olhe, no rio Paraguaçu, nesse trecho de Cabaceiras do Paraguaçu, nós sabemos que tem muito tilápia, que é uma espécie de peixe. E tem também tucunaré, e que muitas famílias pescam, e não só para vender, mas também para se alimentar.
Então, esses dois tipos de peixes são típicos do Rio Paraguaçu, nas mediações, né, da nossa cidade, Cabaceiras do Paraguaçu. Então, digamos que temos um aluno aí chamado João, né? E os pais saíram para pescar. E nessa pescaria, olha o barquinho aqui, olha. Eles olhando o peixe. Olha a mamãe de João e o papai. Então, eles pescaram 15 tilápias, ou perdão, 15 tucunarés e 25 tilápias. Que delícia! E aí, quantos peixes eles pescaram todo? Olha a matemática em nosso dia a dia. Olha a matemática falando sobre a vida cotidiana de pessoas de Cabaceira do Paraguaçu para saber quantos peixes os pais de João pescaram. É preciso a gente fazer uma continha de adição. Lembra que nas aulas explicativas de adição, a prof falou que para a gente descobrir qual operação matemática a gente vai utilizar para resolver a situação problema, é preciso fazermos o quê? Ler o enunciado mais de uma vez para a gente conseguir entender. Depois que a gente entende, a gente vai se atentar para os números que aparecem na situação problema e depois a gente procurar se informar qual das 4 operações eu vou utilizar para resolver. Nessa situação aqui, nós vamos usar a adição. Por quê? No final, olha a perguntinha que aparece. Quantos peixes eles pescaram ao todo? Então, tem 2 tipos de peixe, tilápia e tem tucunaré. Eu quero saber quantos peixes eles voltaram para casa. Olha aqui, ó, dentro do barquinho. Quantos peixinhos tem aqui? Juntando os 2 tipos. Então, olha, nós armamos uma conta, a Pro armou a continha, né, 25. Comecei armando, olha, da direita para a esquerda, o número 1 embaixo do 5, o número 5 embaixo do 5, perdão, e o número 1 embaixo do 2. Lembrando que a gente sempre arma da direita para a esquerda. Aqui, olha, mostrei aqui a sentença. E para isso a gente precisa armar a continha. Tanto eu poderia responder aqui na frente, escrevendo aqui o sinal de igualdade e escrevendo aqui, olha, o total, ou a soma que chama. Como também eu posso responder montando a continha. Tá bom? É bom que vocês montem porque vocês já praticam. Porque em matemática há situações que a gente precisa armar a continha porque a prova pede que arme, ok? Mas se vocês respondessem aqui nessa sentença aqui, não estaria errado. Então, para as regrinhas de montar a continha, lembrando que em matemática não tem problema a ordem das parcelas. Nós temos 2 parcelas aqui, que é a parcela, o número 25, olha, 25, e o número 15. Se eu tivesse escrevido o 15 na primeira parcela e o 25 na segunda, ou seja, inverter a ordem das parcelas, o resultado daria o mesmo, né? Então, o que é que eu fiz aqui? 5 mais 5, 10, com 0, eu sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Não deu para escrever o número 1 aqui em cima. Então, quantos peixes os pais de João pescaram ao todo? Eles pescaram 40 peixes. Olha, eles pescaram ao todo 40 peixes. Lembrando que na adição, a gente não precisa se preocupar qual número vai ser a primeira parcela, qual vai ser a segunda, porque a ordem das parcelas não altera a soma. É aquela conhecida, velha e conhecida propriedade comutativa da adição. Entenderam direitinho? Vamos agora para uma situação problema que envolve subtração. Olha a cidade de Cabaceiras, olha a imagem de Cabaceiras, olha do alto, que lindeza, né? Nossa cidade é linda, encantadora. Lembrando aqui o sinal de subtração. Olha, é um travessãozinho, não podemos esquecer. E para falar um pouquinho sobre a subtração, para relembrar, recordar, a Pro trouxe uma situação problema que nos leva a utilizar a subtração para encontrar a idade de Cabaceiras do Paraguaçu, ou seja, quantos anos Cabaceiras do Paraguaçu fez no último dia 13 desse mês, que foi domingo. Vamos lá descobrir? Lendo o enunciado. A emancipação política do município
de Cabaceiras do Paraguaçu aconteceu no ano de 13 de junho do ano de 1989. Perdão, seria aqui na data, viu? Aconteceu na data de 13 de junho do ano de 1989. Eu destaquei os números para facilitar o entendimento de vocês. Quantos anos de emancipação política Cabaceiras completou no dia 13 de junho de 2021? Olha, Cabaceiras pertencia, como vocês sabem, né, ao município de Cachoeira. Ela foi desmembrada, ou seja, passou a se tornar cidade, tendo a sua bandeira, né, o seu brasão, se tornou independente de Cachoeira no ano de 1989, ok? Então, se essa emancipação política, esse desmembramento, essa independência de outra cidade acontecia no ano de 1989, e nós estamos, olha, no ano de 2021, eu quero saber quantos anos tem. Para isso, eu vou utilizar a subtração, ok? Se vocês quiserem também calcular a idade de alguém, vocês também utilizam esse mesmo critério. Utiliza a subtração para encontrar a idade de alguém, tá bom? Vejam bem, na subtração existe uma regra que o número de maior valor tem que ocupar, certo? A parte de cima, ou seja, ele é o minuendo, ok? Nós temos dois números aqui, 1989 e o ano corrente, que é o ano que nós estamos, é 2021. Então, se eu já sei que eu tenho que utilizar uma subtração para fazer esse cálculo, eu preciso me lembrar que o número maior tem que ficar em cima, ok? Na adição, não precisa se preocupar com a ordem, mas na subtração, sim. Então, 2021, você pega o ano que você está. Aqui está dizendo que é para a gente calcular com base no ano de 2021, que é o ano que nós estamos. E o ano que a cidade foi emancipada foi 1989. Então, eu escrevo 2021 em cima. Que é maior? 1989 ou 2021? Claro que é 2021. Espero que vocês tenham falado isso. Então, eu vou pegar 2021, vou escrever em cima, porque na subtração um número maior tem que estar em cima. Vou pegar 1989 e vou escrever embaixo. Olha, para organizar meus cálculos, o que é que eu fiz? Já peguei logo os números e já organizei aqui. Peguei 2021, que tem que ser o primeiro, e 1989 e coloquei aqui. Agora, tanto eu posso resolver essa sentença matemática por aqui, como eu posso armar. Como estamos trabalhando com números muito altos, eu creio que um cálculo mental vocês conseguem, mas demanda tempo ou corre o risco de errar. Então, o ideal é montar a continha, por isso que a gente ensina das duas maneiras. Então, eu vou pegar o número maior, escrever em cima. Na hora de escrever os números, o subtraindo, que é a parte de baixo, eu preciso lembrar que os números eu tenho que pegar sempre do final para o começo, ok? Eu vou pegar o último número, ficar embaixo do último número, olha, e assim segue. Então, escrevo o número maior em cima e começo a escrever a próxima, né, o próximo número, que é o subtraindo embaixo. Olha, o 9 tem que estar embaixo do 1, o 8 embaixo do 2, o 9 embaixo do 0 e o 1 embaixo do 2. Lembrando que toda continha após ser armada, a gente tem que empregar o seu sinalzinho. É ele que diz que tipo de operação estou utilizando das quatro. Né? Vamos dizer que aqui a identidade dessa conta é o sinalzinho aqui. E aqui está dizendo que é de subtração. Vamos lá. Eu tenho 9. Quero chegar em 1. Eu posso? Não. Eu nunca posso ter um número e querer chegar em um inferior a ele, ou seja, em um número menor que ele. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou tomar do número emprestado, certo? Eu vou pedir 1 do número vizinho, que é o meu número vizinho, é o da esquerda. O número vizinho do número 1 aqui é o 2. Então, o 1 vai falar para o 2 assim, olha, literalmente, empreste aí o número 1 para me ajudar. Então, 2 emprestou. Então, 1 agora aqui, ele não é mais 1, ele se tornou 11. Não deu para escrever aqui em cima, tá bom?
Então, lembrando que o 2 emprestou para o 1, porque ele era menor que o 9. Toda vez que o número de cima, numa conta de subtração, for menor que o de baixo, a gente precisa pegar emprestado do vizinho a unidade 1, ou seja, o número 1. E aí, a gente não vai juntar 1 mais 1 para virar 2, não. A gente vai transformar em um número com 2 algarismos. Ele tinha 1 só, agora vai ter 2. Então, aqui o 1, ele vai se transformar em 11. É bom que o aluno escreva aqui em cima o número novo que se transformou. Então, aqui não é mais 1, vai virar quem? 11. Então, eu tenho 9, quero chegar em 11. Falta quanto? Falta 2, porque 9, 10, 11. Lembrando que o 2 aqui emprestou para o vizinho. Não foi isso? Então, ficou que número aqui? O número 1. Então, eu posso dizer 8 para chegar em 1? Não posso. Então, esse 1, que o 2 se tornou, porque ele cedeu para o vizinho, ele não vai poder ser 1. Ele vai ter que se transformar em um número maior, porque o 8 é maior que o 1. Então, eu vou pegar emprestado do vizinho, ok? Então, esse 1 aqui pegou do vizinho o número 1, ele se tornou também quem? 11. Então, eu tenho 8, quero chegar em 11, falta quanto? 3. 8 para chegar em 11, 3. Ô, Pro, essa ela achou 11 aonde aqui? Porque, olha, o 2 emprestou para o vizinho, ficou 1. E ele não pode ser 1 porque o 8 é maior que ele, então ele pegou do de cá emprestado e ele virou também 11. Então, 8 para chegar em 11, que o 11, digamos que ele esteja escrito aqui em cima, vai ser quanto? 3. Ok. Só que esse número aqui, meus amores, antes de ele emprestar para esse vizinho, para esse daqui, ele era quem? 10. Não é 10? Porque ele não ia poder ser 0. Porque se o número de baixo é maior que o de cima, ele não vai poder ser 0. Ele vai ter que ser um número maior. E para ele se transformar nesse número maior, ele pegou do vizinho aqui, olha, o número 1. Ele pegou do vizinho e se transformou em 10. Só que lembra que ele emprestou para esse daqui virar 11? Então, se eu sou 10, empresto para o vizinho virar 11, eu vou me transformar em quem? Em 9. Então, esse 0 que era 10 virou quem? 9. Então, 9 para chegar em 9, falta o quê? 0. Não falta nada. Ok. Só que, para esse, olha, esse 10, esse 0 se transformar em 10, ele pegou de quem aqui emprestado? Pegou o número 1, do vizinho. Então, olha, esse 2 aqui, ele se transformou em 1, porque ele emprestou para o 0 se transformar em 10, correto? Então, aqui no lugar do 2, quem ficou foi o número 1. Então, 1 para chegar em 1, 0. Então, nossa querida, amada, idolatrada Cabaceiras do Paraguaçu fez quantos aninhos? 32 anos, ok? Aqui, ó. Se estamos em 2021 e ela foi emancipada em 1989, então Cabaceira do Paraguaçu tem 32 anos. É uma cidade super jovem, né? A minha cidade que eu moro aqui, que é Santo Estevão, ela vai fazer 100 anos. Comparando Cabaceiras do Paraguaçu com a minha cidade, é uma cidade bem jovem, é uma cidade bem nova, né? Vocês entenderam direitinho essa explicação da Pro? Qualquer dúvida, pode acionar a Pro no WhatsApp e perguntar sobre esse slide, tá? Cada slide que eu estou dando a aula é uma operação. Se caso surgir alguma dúvida na explicação, você entra em contato comigo ou aí no próprio grupo e pergunta, Pro, eu queria que a senhora tirasse uma dúvida referente à adição, à subtração, à multiplicação, à divisão, e aí eu estou aqui à sua disposição. Entenderam direitinho? Porque Cabaceiras tem 32 anos, porque ela foi emancipada em 1989 e nós estamos em 2021, comemorando o aniversário dela desse ano, 2021. Ano que vem, quando estivermos em 2022, para a gente saber a idade de Cabaceiras, ano que vem, que será 2022, a gente vai fazer 1989 menos 2022. Mas isso aí é para mais para frente, né? Vamos viver o hoje, o amanhã a gente entrega a Deus. Vamos para a próxima situação, problema, que também será
a subtração. Eu trouxe 2 exemplos usando a subtração. Outra situação problema. Olha, utilizando a subtração também relacionada a Cabaceiras do Paraguaçu. Alguém já viu essa entrada aqui de Cabaceiras? Olha que lindeza! Como Cabaceiras é linda, organizada. No ano de 2010, o município de Cabaceiras do Paraguaçu tinha 17.327 habitantes. Olha, o que são habitantes? São as pessoas que moram em Cabaceiras do Paraguaçu e que têm, seus documentos comprovados, registrados em cartórios de Cabaceiras do Paraguaçu. Aí a gente diz que tem o número de habitantes. Então, em que ano? Em 2010, ou seja, há quantos anos? Se estamos em 2010 e 2021 e aqui é 2010, há 11 anos atrás. Cabaceiras tinha quantos habitantes? 17.327 habitantes. Em 2020, ano passado, olha, 2020, Cabaceiras estava com 18.911 habitantes. Em 2010, quantos habitantes eram? 17.327. E em 2000, ou seja, no ano passado, Cabaceiras já tinha quantos habitantes? 18.911. Aí a gente já faz uma reflexão. Aumentou ou diminuiu? Em 2010, o número de habitantes era esse aqui. Em 2020, foi esse. Houve aumento ou queda de número de habitantes? Houve aumento, porque o número 17.327 é bem maior que 18.911, Então, houve um aumento. Aqui a gente só está, por enquanto, entendendo o enunciado da situação problema para depois a gente partir para fazer o cálculo. Então, estamos tratando sobre habitantes nos 2 anos diferentes, 2010 e 2020. Ok, agora vamos para a pergunta, que como sempre, em uma situação problema, é essa perguntinha, essa que tem esse sinalzinho de interrogação, que significa pergunta, é que nos orienta sobre o que vamos fazer, que cálculo a gente vai fazer, qual operação matemática a gente vai utilizar. Então, qual a diferença no número de habitantes entre o ano de 2010 e 2020? Qual a diferença? Qual a diferença? Quantos habitantes tem a mais em 2018, em 2020? Então, para a gente saber a diferença, o próprio nome já diz, toda vez que vocês lerem uma situação problema, que aparecer essa palavrinha, qual a diferença, vamos entender logo que o cálculo será de subtração. A operação matemática é a subtração. Então, vamos ler mais uma vez o probleminha. No ano de 2010, o município de Cabaceiras do Paraguaçu tinha 17.327 habitantes. Já em 2020, o número de habitantes passou a ser 18.911. Qual a diferença? Olha, aqui é uma parte mais importante. Qual a diferença no número de habitantes entre o ano de 2010 e 2020? Então, eu já sei que quando eu tiver essa palavrinha, qual a diferença, eu já sei que eu vou usar o cálculo da subtração. Lembrando que na hora de resolver uma subtração, olha, quem vai ficar em cima é o número de maior valor. Quem vai ficar embaixo, o de menor valor. Então, a gente pega, olha, eu vou estar trabalhando com esses 2 números. Cuidado, porque nós temos aqui 2010 e 2020. Só que, embora a gente tenha esses números aqui, a gente não vai utilizar, porque a pergunta aqui, olha, me orientou que eu preciso me apegar às informações relacionadas ao número de habitantes, certo? De cada ano desse. Mas é o número de habitantes. Então, eu já organizei aqui para não me perder, olha, que é um número maior, 18.911, e que é um número menor, 17.327. Pronto, mas aqui no enunciado da questão, os números aparecem com pontinho. Já que na operação matemática, a senhora não utilizou, não tem problema nenhum. Tanto você pode utilizar, como também não pode. Esse ponto não vai alterar em nada, ok? Ele existe para facilitar o entendimento, a leitura. Então, eu já peguei, olha, o número maior, escrevi primeiro e o menor depois.
vou armar minha continha, já com minha consciência de que é uma conta de subtração. Vou pegar o número maior, escrever logo, e o número menor pegando sempre do final para o começo. Viu, gente? Cuidado. Olhe. Às vezes, a falta de atenção, que a gente copia um número errado, o resultado da conta pode dar errado. Um número que a gente não alinhou, olha, não escreveu no mesmo alinhamento, pode também alterar o resultado da nossa continha. Então, 7, olha, embaixo do 1, o 2, embaixo do 1, o 3, embaixo do 9, o 7 e o 1. Ok. E a gente vai começar fazendo a comparação. Eu tenho 7, quero chegar em 1. Fiquem atentos e atentas. Toda vez que o número de baixo for menor, eu vou ter que tomar emprestado. Olha, o de cima vai ter que tomar emprestado do vizinho. Se vocês quiserem, antes de vocês começarem a fazer o cálculo, já faz logo esses empréstimos e já escreve o número novo que se transformou, ó, com o empréstimo em cima. É porque aqui não tem como a Pro escrever. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Viu? Então, 7 para chegar em 1. Não pode. Esse 1 tem que se transformar em que, Pro? Em 11, ó. Em 11. Para ele se transformar em 11, o que foi que aconteceu? Pegou 1 do vizinho. Então, 7 para chegar em 11, falta quanto? 4. Então, esse 1 aqui, olha, ele não existe mais. Ele se transformou em 11. Ok? Agora, vamos lá. 2 para chegar em 1, vai poder ser 1 aqui? Não. Ele não pode ser 1, porque o número de cima está sendo menor que o de baixo. Então, ele tem que ser quem aqui? 11, né? Ele tem que ser 11. Ele era 11, só que ele emprestou para o vizinho aqui. Ele se transformou em quem agora? 10. Olha, ele se transformou em 10. Ele se transformou em 10. Então, vai ser 2 para chegar em 10. Se eu tenho 2, quero chegar em 10. Deixa eu riscar aqui esse 1, que ele não é mais 1. Ele é 10. Não é isso? Então, 2 para chegar em 10, falta quanto, Pro? 8. Lembra que esse 9 emprestou para esse 1 virar 11? Então, se ele emprestou, ele se tornou quem? 8. Então, é bom que a gente escreva aqui, olha, quem esse número se tornou agora. Transformou em 8. A prova tem dificuldade de escrever com isso aqui, viu? Então, ele não é mais 9, ele é o quê? 8. Então, vamos lá, olha. 3 para chegar em 9. Perdão, 3 para chegar em 8. Falta quanto? 5. Ok. Ok. Só que esse 9 aqui, ele não precisou tomar emprestado do vizinho não, viu? Não precisou, porque, olha, 3 para chegar em 9. O 3 foi maior, tá vendo? Então, não precisou tomar emprestado do vizinho. Mesmo que ele ficasse sendo 8, também não precisaria. Então, esse daqui não vai diminuir, esse 8 não vai virar 7, porque esse vizinho aqui não precisou pegar emprestado para ficar maior, porque ele já era maior do que o de baixo. Então, aqui a nossa continha vai seguir normal. Eu tenho 7, quero chegar em 8, falta quanto? 1, correto. Eu tenho 1, quero chegar em 1, não falta nada, que se nada a gente chama de 0. Ok? Então, sempre que o 0 tiver, olha, à esquerda, ele não vai ter nenhum valor. Então, a gente pode cortar, olha, se a gente quiser, a gente pode pegar esse 0 e pode cortar, caso tenha interesse, tá bom? Então, o número de habitantes, a diferença entre o número de habitantes é de 1.584, ou seja, em 2010 nós tínhamos 17.327 habitantes, já em 2020 já teve 18.911. Qual foi a diferença entre esse número de habitantes
para esse, a diferença foi de 1.584, ou seja, em 11 anos, porque de 2010 para 2021 são 11 anos. Dentro de 11 anos, o município de Cabaceiras aumentou quantas pessoas, quantos habitantes? 1.584. Compreenderam direitinho? Vamos agora para a próxima operação. Quem sabe aí quem é a próxima operação, seguindo a ordem? Nós já estudamos adição, subtração, agora quem vem? Multiplicação. A multiplicação. Também eu trouxe um elemento da cultura de Cabaceiras, um elemento muito forte, que é a cavalgada. Cabaceiras do Paraguaçu tem a famosa cavalgada da Independência, né, que atrai pessoas que gostam, né, desse tipo de evento, de várias cidades daqui de Santo Estevão, de Cruz das Almas, Mangabeira, dentre outras cidades, né? É uma cavalgada muito bonita, pena que por conta dessa pandemia já tem uns 2 anos sem acontecer. Então é chamada a Cavalgada da Independência devido a acontecer no dia 7 de setembro. Aqui a imagem, olha, da nossa cavalgada. Aqui foi de 2019. Foi a última versão, né? Porque 2020 não teve, 2021 também não. Então foi a última cavalgada que teve em Cabaceiras do Paraguaçu. Então a PRO trouxe um elemento da cultura de Cabaceiras do Paraguaçu, que é uma manifestação cultural, para a gente transformar, entender um pouquinho uma situação-problema. Isso também vem nos reforçar que a matemática ela está presente em nosso dia a dia. Por isso é importante a gente gostar de matemática, a gente aprender a matemática. Porque utilizando, né, regrinhas matemáticas, sentenças matemáticas, a gente realiza cálculos e situações do nosso dia a dia. Olha o que a PRO elaborou aqui, essa situação problema, de acordo com um evento de Cabaceiras do Paraguaçu. Olha que maravilha! Olha como matemática é prazerosa, é prática, ela está presente no nosso dia a dia. Vamos ao enunciado. Em uma das cavalgadas que ocorrem em Cabaceiras do Paraguaçu, no dia 7 de setembro, foram contados 231 cavalos participando desse evento, certo? 231 cavalos participando desse evento. Mas não foi aqui não, viu, gente? Aqui foi que eu elaborei, não é que eu contei, não tem como a gente saber quantos cavalos de fato tem numa cavalgada, não. Foi uma suposição. Em uma das cavalgadas que ocorre em Cabaceiras do Paraguaçu, no dia 7 de setembro, foram contados 231 cavalos participando desse evento, certo? 231 cavalinhos, ó. Se em cada cavalo tinha 2 pessoas montadas, 231 cavalos, se em cada cavalo tinha 2 pessoas montadas, quantas pessoas participaram montadas a cavalo? As pessoas participam da cavalgada a pé, né? Aguardando chegar o que a gente fala cavalgada, o pessoal chegar a cavalo, os cavaleiros e as amazonas. Há pessoas que acompanham de moto e há pessoas que acompanham de carro. Só que o enunciado dessa questão está se referindo às pessoas montadas, ok? Então, nessa cavalgada tinha 231 cavalos e nesses 231 cavalos, desses 231 cavalos, tinha 2 pessoas montadas. E aí eu quero saber quantas pessoas participaram montadas a cavalo. Se tinha 231 cavalos e nesses 231 cavalos tinha 2 pessoas montadas em cada cavalo, quantas pessoas participaram montadas? Uma multiplicação. Basta eu pegar os 231 cavalos e multiplicar por 2, certo? Que aí eu vou descobrir quantas pessoas tinham montadas a cavalo, participaram do evento montadas a cavalo. Então, olha, 231, lembrando que o sinal da multiplicação é um X, né? É ela quem determina, quem identifica que operação eu estou realizando. Eu aqui posso fazer 231 vezes 2, ou 2 vezes 231. Aqui também a ordem, olha, do cálculo não altera. É a propriedade comutativa também da multiplicação, ok? Então, tanto faz eu fazer 231, desculpa,
2 vezes 231 ou 231 vezes 2, que o resultado vai dar o mesmo. Aqui eu arrumo minha continha, 231 vezes 2. Olha, pego o número, sempre começando armando do final para o começo. Escrevi embaixo do último número. Se eu escrevesse aqui, olha, colocasse o 2 aqui embaixo, a conta ia ficar ao contrário, errada. Então, não pode. Sempre do final para o começo. Você escreve o número de cima, ó, multiplicando. Esse 2 chama de multiplicador. E aí, a gente vai fazendo a multiplicação. Olha, o x representando, olha, informando que é a multiplicação. Aí, vou multiplicar esse número aqui, a gente chama multiplicando, e aqui multiplicador, e aqui produto. Multiplicando, ó, eu vou multiplicar esse número vezes todos esses, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Quantas pessoas participaram montadas a cavalo? Foram quantas? 465 pessoas. Olha que maravilha. Olha como a matemática ela é prática. Ela é clara. Ela é interessante, ela faz parte do nosso dia a dia. Olha que bacana. Vamos à próxima operação, a próxima e a última, né? Lembrando que matemática são 4 operações. Já falamos da adição, subtração, multiplicação e, por último, agora, a divisão. Divisão. Para falar sobre a divisão, para revisar, para relembrar o assunto divisão, a Pro trouxe, olha, também um elemento muito importante da cultura de Cabaceira do Paraguaçu, o nosso lindo, maravilhoso recurso natural, né? Que é o Rio Paraguaçu, que a gente costuma chamar no dia a dia do Rio da Balsa. Essa imagem aí eu creio que vocês conhecem, talvez alguns alunos não conheçam, isso é normal, né? Porque nem todo mundo, a família, costuma fazer essas visitas, e como vocês, a maioria ainda é criança, ainda não tem autonomia de estar passeando sozinho. Mas, para quem não conhece, esse ponto turístico famosíssimo de Cabaceiras do Paraguaçu, já ia falar Santo Estevão, viu, gente? Porque do lado de Santo Estevão também tem o Rio Paraguaçu, que tem um ponto turístico também. Então, aqui nós temos um ponto turístico. E dentro, com base nesse ponto turístico, a Pro criou uma situação, um problema, onde a gente vai usar a divisão para resolver. E é uma situação, problema, que na verdade acontece na prática lá nas barracas, que a gente chama de barracas, mas na verdade nos restaurantes que tem lá à beira do rio. Olhem, 12 turistas foram passear no Rio da Balsa de Cabaceiras do Paraguaçu. Olha, 12 turistas. Que são turistas Pro? Aquelas pessoas que não é da cidade de Cabaceiras e que vêm para Cabaceiras para visitar o rio. Essas pessoas que não é do município, que vêm de outro município, de outra cidade, chama-se de turista, ok? Então, 12 turistas foram passear no Rio da Balsa de Cabaceiras do Paraguaçu. Em um dos restaurantes, eles consumiram comidas típicas e bebidas. Quais são as comidas típicas e bebidas dos restaurantes da beira da balsa, do rio da beira da balsa? É peixe assado, peixe frito, né? Aquelas delícias, aquela famosa tilápia fritinha. Isso já faz parte, né, da cultura de Cabaceiras há muitos anos. Faz parte do prato típico, do ponto turístico, né? O rio é o ponto turístico, o peixe é o prato típico. Então, esses 2 turistas, né, foram, retomando aqui a explicação, ao rio e consumiram, degustaram, né, comidas e bebidas típicas de lá do rio. A despesa deles foi de R$180. Depois que eles comeram, beberam, que pediram a conta ao garçom, o garçom trouxe e entregou para eles que a despesa deles deu de R$180. Quanto coube para cada um pagar, sabendo que esse valor foi dividido em partes iguais? Aqui que está o X da questão. A orientação de direcionamento do que a gente vai proceder, de que forma a gente vai proceder, certo? Com a situação problema. Aqui a Pro já deixou bem claro que é a divisão, porque eu estou fazendo uma revisão. Mas
Se não tivesse aqui sinalizado, olha que era a divisão, logo dá para perceber. Eu tenho 12 turistas, 12 pessoas. A conta dessas 12 pessoas deu R$180. Eles combinaram que esses R$180 vai ser dividido para ser pago de forma igual. Se tem 12 pessoas, todas as 12 vão pagar, né, o mesmo valor. Um não vai pagar 5, outro 2, outro 3, outro R$10, não. Todo mundo vai pagar a mesma quantidade. Vai dividir esses R$180 em partes iguais. Então, como é que a gente faz? Na divisão, também a gente pega o número de maior valor, certo? Escreve aqui, como eu fiz, 180. O sinal da divisão é esse. Mas existem outros sinais que representam a divisão, tá bom? Quem são os sinais que representam a divisão? Nós temos uma barrazinha, também representa a divisão. A barra representa a divisão, que é um travessãozinho deitado. Os 2 pontos, que é o que eu estou mostrando aqui. E mais para frente vocês vão ver outros símbolos que representam a divisão. Então, não vou explicar todos aqui para não atrapalhar, tá bom? Então, 12 turistas, R$180. Foi dito que precisa ser dividido em partes iguais. Então, 180, olha o sinalzinho de divisão, dividido por quantos? Por 12. Aqui a gente vai fazer uma conta de divisão e vai descobrir quantos reais vai caber para cada pessoa pagar, sendo que a conta deu 180 e foram 12 pessoas que estavam juntas. Aí eu armo minha continha, olha, eu faço um L deitado, deixo do lado de fora o número de maior valor, porque esse número vai ser dividido por esse. Isso aqui a gente chama de dividendo, o daqui de divisor, certo? Aí eu vou. Quantos algarismos eu tenho aqui? 1, 2. Aqui também eu tenho que escrever quantos? 1, 2, ok? Então, aqui eu não posso fazer 1 dividido por 12. Vai ter que ser, pegar um vizinho para se tornar quem? 18. Então, eu vou trabalhar com 2 algarismos aqui, no dividendo e no divisor também. 18 dividido por 12 dá quanto? Aí eu penso, 18 dividido por 12. Se eu colocar 2, vai passar, porque ó, 2 vezes 2 dá 24. Não pode passar. Pode dar o mesmo número daqui, o mesmo igualzinho, ou pode dar menos, só não pode ser mais. Então, 18 dividido por 12 não vai poder dar 2, porque vai dar demais, porque vai dar 24. Então, se 2 é muito, então eu tenho que baixar, vai ser quem? 1. Então, 18 dividido por 12 dá 1. 12 vezes 1 dá quanto? 12. Para chegar em 18, eu falto quanto? 6. Ó, escrevo aqui, se eu estou trabalhando com 18, eu vou escrever o próximo número embaixo do último, olha. Então, o que é que eu fiz aqui? 1 dividido por 12, 18 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Para chegar em 18, falta quanto? 6. 6 dá para dividir por 12? Não, porque é muito baixo. Tem algum número vizinho do 18 que eu posso descer? Tem o 0, porque eu trabalhei com 18 e o 0 estava quietinho aqui. Então, eu desço o número 0 e eu vou fazer uma nova conta. 60 dividido por 12... Quem é o número que multiplicado por 12 vai dar igual ou vai chegar próximo de 60? Quem vai ser? Vai ser o número 5. 5 vezes 12 dá 60. Para chegar em 60, não falta nada. Esse nada a gente representa pelo 0. Então, esses 12 turistas que tiveram despesa de R$180, dividiu entre eles em partes iguais, para cada um pagar quanto? R$15. Então, R$180 dividido para 12 pessoas pagar, cabe R$15 para cada um, ok? E esse tipo de operação é muito comum em nosso dia a dia. Quando a gente sai com amigos, quem ainda é criança, no futuro vai ter essa oportunidade, tá bom? Ou quando a gente ganha alguma coisa, a gente quer dividir para as pessoas em partes iguais. Por exemplo, eu tenho 12 laranjas, quero dividir para minhas 2 vizinhas.
eu quero dividir partes iguais. Eu não quero que uma ganhe mais, outra menos. Eu quero dividir em partes iguais. Se eu tenho 12 laranjas e quero dividir para 2 pessoas, vai caber quanto? 2, porque 2 vezes 6 dá 12. Então, a matemática está em nosso dia a dia. É preciso a gente ser muito amiga dela, gostar muito dela, porque mesmo sem perceber ou sem querer, a gente está lidando com a matemática. Espero que a aula seja assim bem gratificante para vocês, bem interessante e que vocês tenham tirado alguma dúvida ainda que tenha ficado das explicações das aulas anteriores e que aconteça de fato o que a ProMais almeja, que é o aprendizado, ok? Um abraço no coração de vocês. A gente não vai ter atividade no Google Forms, lista de exercício referente a essa atividade. Só foi mesmo uma revisão para a gente retomar o que a gente estudou, ok? E também falar um pouquinho sobre o nosso município, né? Eu falo nosso porque, como eu trabalho também em Cabaceiras, eu me sinto pertencente a Cabaceiras. Então, foi uma forma de a gente falar de Cabaceiras de uma forma, dentro de uma linguagem matemática. E a gente retoma nossas aulas em julho. Vamos entrar no recesso junino. Nossa aula está acontecendo hoje e só teremos aula novamente de matemática e creio de outras disciplinas depois do recesso junino. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, tá bom? Continuem se cuidando. Vamos descansar um pouquinho agora, né? Entrar em recesso. Continuem ficando em casa. Está chegando o período dos festejos juninos. Não se aglomerem, não comemorem o São João aglomerando, comemorem entre família, entre os membros das pessoas de casa, acendam as suas fogueirinhas, assem seus milhos, degustem dos pratos típicos em casa e sejam fortes. Resista à tentação de querer esquentar fogueira na fogueira do vizinho, de tomar o suquinho, comer a pamonha ou a canjica na casa dos amigos, porque o momento não é para isso, tá bom? Sejam fortes e eu creio que Deus está cuidando de nós e Ele entrará em providência e tão logo a gente voltará a comemorar essa festa junina tão gostosa, que também é muito presente, muito forte na cultura de Cabaceiras do Paraguaçu. Um abraço no coração de vocês. Fica aqui meu abraço fraterno, né, e virtual. Um beijinho pro Fátima, da disciplina de matemática.